A simples menção do nome Moisés desperta diferentes imagens na mente de muitas pessoas. A morte de Moisés é envolta em algum mistério na Bíblia. Sabemos que ele morreu aos 120 anos, mas seus olhos não estavam fracos, nem sua força se foi. Apesar de sua idade, Moisés ainda estava em seu auge quando foi chamado para casa. Moisés foi impedido de entrar na terra prometida por causa de sua desobediência nas águas de Meribá-Cádiz. Ele levou os israelitas à beira de Canaã e recebeu uma visão da terra, mas não lhe foi permitido entrar nela. No final da vida de Moisés, Deus lhe deu uma visão da terra pela qual ele havia deixado o Egito. Moisés subiu o Monte Nebo das planícies de Moabe até o topo do Pisga. O Monte Pisga tem uma elevação de 1.372 metros, quase 1 quilômetro de altura. Não há muitos homens de 120 anos que podem escalar uma montanha quase 1 quilômetro de altura e viver para contar a história. Mas Moisés conseguiu escalando com as mãos. Não havia trilha larga o suficiente para Moisés, e ele não precisava de uma. Se você está se perguntando em que condição ele estava, esse feito te dirá. No entanto, ali estava Moisés, com quase 1 século e 1/4 de idade, subindo ao topo de um pico de 1.372 metros e se divertindo muito. Uma vez lá, Moisés não estava cheio de autopiedade. Ele sabia que iria falecer, pois Deus havia lhe dito, e o Senhor já havia designado outro homem, Josué, em seu lugar. Antes de morrer, apesar da responsabilidade de guiar a nação, foi tirada de seus ombros. Pela primeira vez nos últimos 40 anos de sua vida, Moisés podia dar cada passo e subir a encosta com ombros leves. Ele estava bem ciente de que estava prestes a dar seu último suspiro a qualquer momento. Quando se trata do assunto da morte, Moisés nos ensina que um crente não tem razão para ter medo ou sair correndo pelas ruas em estado de pânico. A morte é uma parte inevitável da existência para cada um de nós. Antes de estarmos verdadeiramente preparados para viver, devemos primeiro estar preparados para morrer. Imagine a vista deslumbrante que se espalhou diante dele. Moisés olhou e o Senhor lhe mostrou toda a terra, Gileade até Dan, e todo Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe, e a planície no vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. Isso é o que Moisés estava esperando enquanto absorvia esse último banquete visual da terra prometida, uma propriedade que ele nunca colocaria os pés. Era isso. Deus o queria em casa. Então o Senhor lhe disse, esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, eu a darei aos seus descendentes. Eu a deixei ver com seus olhos, mas você não atravessará para lá. Assim, Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. Moisés entregou o Espírito. Sejamos heróis ou não, todos chegaremos ao ponto em nossas vidas em que devemos abandonar o corpo e passar para outro reino. Talvez seja isso que torne a morte tão assustadora para alguns. Raramente estamos sozinhos. Por outro lado, Moisés está completamente sozinho no topo do Monte Pisga. Josué não foi permitido acompanhá-lo de nenhuma maneira, e Arão já havia desaparecido na trilha rochosa até o pico, onde não havia trilha discernível. Havia apenas uma figura solitária a ser vista. A próxima coisa que surge é a segurança da morte. Moisés morreu conforme a palavra do Senhor. A vida do homem chegou ao fim exatamente como Deus havia planejado o tempo todo. Moisés faleceu sozinho, mas em paz. O relato de sua morte está contido nos últimos 6 versículos do livro de Deuteronômio, capítulo 34. A morte tem uma maneira de colocar as coisas em perspectiva, não é? Que maneira de viver! 120 anos e você não precisa de óculos, 1 século e 1/5 e você não precisa de muletas. Você não pode deixar de se perguntar sobre aqueles hebreus que frequentemente reclamavam e adoravam Moisés.
Ele era apenas um alvo conveniente que servia como um para-raios para seu descontentamento? Eles estavam inclinados a pensar nele como algum tipo de homem distante e profundo de Deus? A resposta está no versículo 8. Quando ele morreu. Deuteronômio 34:8. Então, os filhos de Israel choraram por Moisés nas planícies de Moabe por 30 dias. Os dias de choro e luto por Moisés terminaram. Oh, como os israelitas sentirão falta dos sábios conselhos de seu falecido líder. Seu trabalho entre eles despertou suas emoções a tal ponto que demorou um mês inteiro para eles lamentarem sua partida após ele tê-los deixado. Mas, finalmente, esse luto chegou ao fim. O versículo 6 contém uma das declarações mais notáveis sobre toda a notável carreira de Moisés. E ele o enterrou no vale na terra de Moabe, diante de Bet-peor, mas ninguém sabe onde fica seu túmulo até hoje. Moisés é a única pessoa na Bíblia que Deus enterrou pessoalmente. Você sabia disso? O Senhor então escondeu o túmulo. Por que ele fez isso? Porque aquele túmulo teria se transformado em um santuário. Eles ainda estariam fazendo um caminho até Nebo hoje, erguendo santuários, vendendo pipoca e amendoim, oferecendo diversos passeios e talvez até rodando um teleférico até lá com grandes cartazes proclamando lugar de enterro de Moisés. Então, foi ocultado. Isso foi tão crucial para o Senhor que até provocou uma confrontação angelical. Judas, versículo 9, contém um dos relatos mais estranhos na Bíblia sobre esse evento. Judas escreve: mas o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo, Satanás, e argumentando sobre o corpo de Moisés, não ousou trazer uma condenação abusiva contra ele, mas simplesmente disse: o Senhor te repreenda. Parece que o diabo tinha suas próprias ideias sobre o que poderia fazer com o corpo de Moisés, mas Deus respondeu: nunca. Eu reivindico a propriedade de seu corpo da mesma forma que faço com sua alma e pretendo que o túmulo permaneça desconhecido por todo o tempo. Todas as coisas têm seu final certo, assim como a história de Moisés. Desde então, não houve outro profeta em Israel como Moisés que conhecia o Senhor pessoalmente. E isso é por causa de todos os milagres e sinais que o Senhor mandou Moisés fazer no Egito contra o faraó, seus servos e toda a terra do faraó, assim como todo o grande terror e poder que Moisés mostrou diante de todo Israel. O famoso historiador e filólogo francês Joseph Renan disse uma vez sobre Moisés: ele é um gigante entre as figuras da humanidade. Renan estava falando de Moisés. A maioria de nós, quando lemos essa parte da história e pensamos em toda a grande força e milagres que Moisés fez, tende a pensar que Moisés está em um nível único. Não podemos alcançar a grandeza de Moisés. A vida que observo parece apenas um estudo teórico distante. Às vezes, quase me faz sentir inferior por não ser como ele. Moisés era sem dúvida uma figura excepcional, mas, no fim das contas, ele era apenas um homem servindo a Deus. No entanto, há muito que podemos aprender ao estudar sua vida e sua morte. Através de suas ações e da maneira como liderou o povo de Israel, Moisés nos oferece lições valiosas sobre fé, liderança e obediência a Deus. Ele nos mostra que, apesar das nossas falhas e limitações humanas, podemos fazer grandes coisas quando nos entregamos aos desígnios divinos.